Grande golpe que foi dado no INSS, que não é a primeira vez. Eu tô nessa história do Brasil há muito tempo. O INSS já foi estupado, esquartejado. Vai chegar uma hora que ele não vai ter dinheiro para pagar os aposentados que realmente trabalharam. Vai chegar esse dia, eu ainda estarei viva. A depressão dos milionários, né, dos super ricos, para aquela gente que acha que dinheiro é a solução de tudo, é a felicidade. Tem o terapeuta, né, que é o... Clay Krukel. Clay Krukel, né, que foi até uma entrevista legal na BBC semana passada. Exatamente. Sobre como que os pacientes dele, que são super ricos, têm esses probleminhas de... Como é que eu vou dizer? Como todos nós, meros mortais, né? Ou seja, não tem fase para ter depressão e ansiedade. O que você acha disso? Por que o cara tem tanto dinheiro e mesmo assim ele continua triste, deprimido, sem propósito? Olha, eu não sei o que o Clay Krukel colocou, mas eu fico pensando, isso é uma dedução que eu já fiz há muito tempo. De alguma maneira, nós, seres humanos, somos animais que fomos moldados para lidar com escassez e não com abundância. O que eu quero dizer com isso? Que se você for ver a história da humanidade, a gente começa sempre num território de busca. Nós fomos nômades muito tempo. Ser nômade para uma espécie é ser escasso. Você está procurando sempre algo. Algum lugar para morar, algum lugar onde vai te fornecer alimento. Então, assim, a nossa história toda, e a gente se movimentou ao redor do planeta e habitou muitas partes do planeta porque éramos nômades e buscávamos coisas para a gente sobreviver, tá? Agora, se você pensar que depois da Revolução Industrial, e principalmente no início, com a questão da agricultura, você começa a se fixar, você começa a plantar e você não precisa mais buscar, cada vez mais os homens foram ficando sedentários, fugindo da sua natureza animal, né, de movimento. Esse trabalho artesanal, né? Trabalho artesanal também, foi desconectando desse trabalho artesanal que dava muito mais sentido ao que se fazia. Por quê? Por quê? Porque quando você industrializa, você deixa de fazer um objeto. Esse objeto aqui é feito numa fábrica milhares. Então, aquela pessoa, vamos supor, um artesão na Idade Média, ele passa a ser um mero observador de um trabalho que ele fazia e levava um dia, 2 dias, lapidando aquilo, todo um carinho, moldando. Né? Sim, e você tinha o ser humano se identificando com o fruto do seu trabalho. O que aconteceu é que quando veio a industrialização, e isso também foi para a comida, nós deixamos de fazer a comida, muitas vezes, nós deixamos de produzir nossos objetos, nós desconectamos com aquilo que a gente produzia, tornando as pessoas muito carentes de sentido e propósito de vida. Entendi. Porque mesmo que você não tivesse sentido nenhum, na hora que você preparava um alimento e servia, na hora que você fazia um objeto e aquele objeto era utilizado, aquilo dava um prazer para o ser humano, prazer da realização. O que acontece é que conforme a gente foi evoluindo, e principalmente os homens que foram, homens e mulheres, seja lá quem for, acumulando mais dinheiro, nós demos para o nosso cérebro 2 problemas, do tipo, tá aí a abundância sem limite. Então, você vê que as pessoas muito ricas, né, podem quase tudo. E nesse quase tudo capotam. Você vai ver isso em várias coisas. Ele fala que cerca de metade dos pacientes deles, né, todos eles têm os mesmos problemas, que tipo assim, cheguei nos 5 milhões, agora eu quero 10. Eu paro com 10. Aí chega nos 10, eu quero 20. Por que essa abundância nunca Por isso que eu é o estou te falando, suficiente? tem 2 coisas, né? Essa de você estar numa abundância que não é da natureza humana. Exacerbada, né? Exacerbada, eu posso tudo, se eu tenho muito dinheiro, e se eu posso tudo, tudo deixa de ter sentido. Né? Porque assim, eu não tenho que me esforçar para nada. Eu vou ter aquilo. Não importa. Se o outro quer, se eu vou ter tempo para usar. Quantos milionários muito ricos, milionário, hoje a palavra 1 milhão, hoje
de reais não faz nada. Então, eu gosto de falar muito ricos, né? Muito ricos hoje, vamos botar no Brasil, às vezes tem cara que tem 10 carros. O que ele vai fazer com 10 carros? Pra quê? Ele vai ter que pagar alguém para dirigir os 9 que ele não está dirigindo, porque senão o carro começa a dar defeito. Mas às vezes esses carros tem não uma é pra coisa... compensar alguma coisa que tá em falta lá dentro, não? Mas um vazio? todo excesso esconde escassez interna. Entendi. Não tenha dúvida disso. Eu falo que pra ele comprar 9 carros, ou seja, o marketing gerou nele o desejo de ter 9 carros, né? Pois é, ele caiu no engodo, né? no engano que quanto mais eu tenho, mais satisfeito eu tô. O que não é verdade. No caso dos super ricos, você tem 2 aspectos. Você tem esse aspecto da abundância ilusória, achando que vai ter mais, e tem um outro que eu acho mais grave, que é a dependência de dinheiro e de poder, que funciona como uma droga. Literalmente uma droga. Mas ele é viciado em ganhar mais dinheiro? Em ganhar mais dinheiro, achando que aquilo vai dar mais poder e que aquilo vai dar a ele ou a eles o poder que está de estar acima de todo mundo. Mas aí na hora que eles chegam lá, que eles veem que não é bem assim, onde eles deprimem, ou eles deprimem no processo? Tipo de... Eu acho que eles deprimem quando eles descobrem que tudo que eles apostaram, que era, vou ter abundância, depois eu vou ter... Eu posso, tipo assim, 5 milhões, aí opa, 5 milhões, 10 milhões, opa, 10. Só que tem que chegar lá e o que se vê é o contrário. É um pódio sem festa de chegada. E aí que eles começam a falar, tem alguma coisa errada. Mas eles não associam isso de cara. Então, o dinheiro também dá uma dependência. Você vê, quando chega, sei lá, aí você botou 5, 10, vamos continuar nesse exemplo. Quando eu chegar a 5, eu vou diminuir o ritmo. Aí o cara fala, não posso, tem que ser 10. Quando chega a 10, 20. É tão louco isso, porque o dinheiro traz uma dependência que é a dependência do poder ilusório. E isso é muito comum. Isso é muito comum, por exemplo, não só em muito ricos, por exemplo, em corruptos. Isso é muito. Ele nem vai gastar aquele dinheiro. É impossível. A família dele não vai. É impossível. Mas Você ele vê quer. esse grande golpe que foi dado no INSS, que não é a primeira vez. Eu tô nessa história do Brasil há muito tempo. O INSS já foi estuprado, esquartejado, e vai chegar uma hora que ele não vai ter dinheiro para pagar os aposentados que realmente trabalharam. Os que realmente precisam. E né? precisam e contribuíram. Vai chegar esse dia, eu ainda estarei viva, tá? Porque é um estupro ao INSS de uma maneira que sempre ocorreu, em todos os governos. O que isso está por trás? Eu me lembro que quando alguns corruptos contumaz, o que é o contumaz? É o cara que ele é pego, ele continua fazendo. Teve um corrupto clássico que chegou na frente do juiz e disse, eu sou viciado em dinheiro. E dá vício. Mas vamos lá, será que isso vai pro lado do vício ou vai pro lado de uma psicopatia também? Que se for parar pra pensar, quantos velhinhos, né? Quantas pessoas que realmente precisam disso vai deixar de ter? Aí a gente tem que separar em 2 blocos. Eu tô falando do vício do dinheiro que dá, tanto em super ricos, que vamos supor que eles fizeram tudo isso com trabalho e suor. Mesmo assim, é um vício perigoso. Entendi. Quando eu comparo do corrupto, eu estou comparando porque o corrupto é muito claro você ver essa dependência. Entendi. É muito claro, porque o corrupto ele nem sua para ter aquilo. É pior ainda. Entendi. Porque ele não batalhou, ele não deu sentido, ele só quer mais e mais e mais e mais. Então, o que acontece? Se ele pensa que ele está se nutrindo, ele não está se nutrindo. Mas nessa dele pensar, dele querer mais e mais e mais, até passar por cima de outras pessoas, não caracteriza ele como Mas, claro, Ah, dependendo entendi. do que ele fez para obter o que supostamente ele achava que traria a fórmula da felicidade, claro que aí a gente tem que avaliar o caráter e a índole. Entendi. Porque aí junta 2 coisas que são muito ruins, né? Que é o dependente no dinheiro, o dependente do dinheiro, e o psicopata, o narcisista, que é o que ele usa disso ainda para tirar dos que precisam, né? Porque... Não precisa, você está falando uma coisa que tem dados. Por exemplo, a quantidade maior de psicopatas
corporativos, profissionais, você vê os CEOs. Por quê? Porque é dado a eles um nível de poder tão grande que, se ele tiver esse vício de querer cada vez mais e, ao mesmo tempo, ele também tiver uma índole com falta de empatia, claro, aí é uma combinação perigosíssima. Que se ele não tivesse, ele já faria de forma ruim. Agora, ele tendo isso tudo, ele vai fazer pior ainda, né? Sim, mas aí a gente tá. Eu tô considerando que esses pacientes do Clay, não são do psicopatas. Krukel, não me parece, porque todos foram procurá-lo por um sofrimento, por um vazio. Então tá aí, né? O psicopata É isso não que eu tô iria procurar. falando. Então a gente não teria nem esse dado do psicopata que vai ao terapeuta, porque ele não vai no terapeuta. Não, o psicopata só vai ao terapeuta se for para ganhar alguma coisa secundariamente. Entendi. Do tipo... Vou sair da prisão, tem um passe livre. Ele vai ser preso, ele é pego, vai ser preso, aí ele arruma algum tipo de transtorno, isso é muito comum. A gente tem no Brasil juízes que foram presos por desvios de verba milionários, bilionários, em São Paulo, com a construção de, se eu não me engano, isso tem uns 20 anos, de um tribunal regional, acho que TRE, de São Paulo, que foi um desvio tão absurdo, e esse mesmo juiz aparecia fazendo fotos em mansões e apartamentos maravilhosos que ele comprava nos Estados Unidos. Que loucura. É porque teve uma época... Hoje é mais fácil de pegar essas pessoas, porque a vaidade é tanta que essas pessoas se expõem em redes sociais. Antigamente era calado. Se gravam. É uma ostentação, é uma necessidade tão grande de mostrar que são poderosos, que eles produzem provas contra si mesmo. A gente vê isso quando a polícia pega algum desses homens e aí vai no celular, tá lá todas as provas. Queridas, chegou a hora, depois de muitas mensagens perguntando em como aplicar tudo isso, abro pela primeira vez o programa do Piloto Automático A Vida com Propósito, com duração de 6 meses. Serão 11 módulos com mais de 40 ferramentas práticas. Linha direta com a Bia para tirar dúvidas e ajustes. Tudo dentro de uma comunidade feita para você. E mais, o acesso a BeMind, uma inteligência artificial treinada com a minha metodologia para lembrar o que realmente importa. E além disso, ela pode tirar suas dúvidas a qualquer momento. Serão 1000 vagas. E lembre-se, nossa prioridade não é a quantidade, e sim a qualidade do conhecimento. As inscrições abrem em 1 hora e ficam abertas por 72 horas no ar. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.